Jesus Cristo expulsou demônios do apóstolo Pedro. Pedro foi possesso por Satanás? É sobre este assunto que nós vamos discutir neste vídeo. Eu quero trazer uma breve interpretação desse texto e acredito que eu não vou esgotar o assunto, até porque existem certas linhas teológicas que entendem de maneira diferenciada daquilo que eu consigo ver e entender mediante a fé que eu tenho em nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo e na sua palavra. Eu entendo que todos nós que somos leitores da Bíblia Sagrada conhecemos o currículo, o histórico do apóstolo Pedro. Na verdade, com seu temperamento sanguíneo, Pedro em várias ocasiões tomou a palavra em meio a reuniões onde os discípulos, os apóstolos estavam ali em determinadas situações. Se nós formos olhar o texto, no capítulo 16 do Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, vamos observar que Jesus ali reunido com o seu colégio apostólico faz a seguinte pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando o que as pessoas estavam falando acerca da sua identidade. Na verdade, cada um fez a sua colocação. Quando Pedro, nesta oportunidade, toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que eu entendo é que quando Jesus responde, e eu vou parafrasear a resposta de Cristo para que fique de melhor entendimento para você que está assistindo o vídeo, é como se Jesus estivesse dizendo assim para Pedro: bem-aventurado, feliz foi você, filho de Jonas, nessa palavra, porque você não falou da carne, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o que você falou foi de Deus. Meu Pai que estás no céu falou nos teus lábios. E de repente Jesus dá prosseguimento ali àquilo que você já conhece, pois eu tenho certeza de que você já leu o texto. Nesse exato momento, Jesus elogia a Pedro mediante a sua palavra profética e revelada, aonde ele afirma, confirma e reconhece Jesus como o Cristo esperado por Israel. De repente, quando nós continuamos no desenrolar do contexto bíblico, na sua história em um todo, observamos Jesus falando acerca da sua missão, para que ele veio. Na verdade, ele diz que o Filho do Homem haveria de padecer na mão dos sacerdotes, dos escribas, ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitar. Uma das coisas que eu chamo a sua atenção para que você grave e memorize é no momento em que Pedro inicia a sua réplica. Pedro, ele começa repreendendo a Jesus. Vamos ver no texto se realmente há veracidade nessas colocações. Mateus 16, o versículo 22, diz assim: E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Quando Jesus falou acerca de toda a trajetória que ele haveria de seguir, passar e cumprir, Pedro repreende a Jesus. Quando eu falo em repreender, eu trago para os dias odiernos, e o que eu entendo? Eu entendo que isso é comum no nosso meio, principalmente no meio cristão evangélico e até no meio secular, os católicos, espíritas, kardecistas, umbandistas, independente de religião, nós estamos observando que essa frase, essa mania de repreender uns aos outros, isso se alastrou na face da terra. Você pode observar, quando alguém dirige uma palavra, às vezes que não é bem colocado, ou que não é aceitável, logo
ou a parte oposta pronuncia a célebre frase: está repreendido em nome de Jesus. Então, o Pedro aqui não pronunciou essa frase, porém, o texto sagrado nos afirma que a sua colocação, a maneira que ele se dirigiu, as palavras que ele usou, foram palavras repreensivas. Observe, Pedro tomou-na de parte, começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum que acontecerá isso. Em outras palavras, não, você não vai ser morto, não, você não vai para a cruz, não, você não vai fazer tudo isso aí, morrer, não, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Ou seja, Pedro afirma nas suas palavras de que tudo aquilo que Jesus veio fazer não ia acontecer. Da mesma maneira que Jesus elogiou a Pedro quando ele deu lugar para que Deus falasse através dos seus lábios, Jesus repreende as palavras que saem dos lábios de Pedro. No primeiro episódio, que está dentro do mesmo contexto, Jesus elogia as palavras. No segundo episódio, dentro do mesmo contexto, Jesus repreende as palavras de Pedro. Ou seja, para trás de mim, Satanás. Quantas vezes um irmão, até de igreja mesmo, pronuncia uma frase que não agrada ou que é contrária a um objetivo, a uma meta que foi estabelecida, a um sonho que alguém deseja realizar, e aquela pessoa sente que aquela palavra veio como um bloqueio, e a pessoa repreende. Está repreendida essa palavra em nome de Jesus. Deu para entender aí? Então foi isso, no meu entendimento, que Jesus fez. Eu não acredito que Pedro ficou possesso por Satanás. Quando o Espírito Santo nos enche, temos consciência de tudo que fazemos, realizamos, dizemos, todo o nosso procedimento. Quando um espírito maligno se apossa da vida de um ser humano, automaticamente ele perde a consciência e não é responsável pelos seus atos. É assim que o cristianismo entende. Quando você vai puxar do hebraico a palavra Satanás, logo você tem a interpretação de que Satanás significa adversário. Adversário, logo se entende que é aquela pessoa que se opõe, aquele indivíduo que é contra a determinada situação, ou a determinada pessoa, ou a determinado grupo. Adversário, aquele que é do contra, aquele que é da oposição, aquele que vai se opor a determinada situação. Quando Jesus pronunciou a palavra Satanás ali, no hebraico, a palavra que estava saindo dos lábios de Jesus era adversário. Deu para entender aí? Deu para clarear aí a palavra contrária de Pedro? O momento em que Deus usou Pedro e a interpretação da frase, parafraseando as palavras de Pedro: de maneira nenhuma, o senhor não vai para a cruz, o senhor não vai ser preso, o senhor não vai morrer de maneira nenhuma. Ele só esqueceu o final, quando Jesus disse: e ao terceiro dia ressuscitarei. Amém? Eu fecho esse vídeo, encerro agradecendo a você pelo tempo disponibilizado. Clica aqui embaixo nessa palavra compartilhar e posta lá no perfil do seu Facebook. Um abraço bem apertado no coração do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo.